Pode começar. Pessoal, boa noite. Eu sou o professor de vocês de logística. Nossa matéria, nossa disciplina é Supply Chain. Meu nome é David. Eu vou estar aqui apresentando para vocês nossa aula de hoje. Lembrando que essa aula é uma aula introdutória, então eu quero dar boas-vindas a todos os alunos e alunas que estão participando. Bom, para começo de conversa, nós vamos começar a falar com vocês sobre algumas questões, e na apostila de Supply Chain, vocês podem estudar, para começo de matéria, da página 1 até a página 15. Nós vamos trazer temas que estão na apostila para a nossa aula. Eu vou dividir essa aula em duas partes, em parte teórica e parte prática. A parte prática pode ser algumas experiências, e a parte teórica está tudo relacionado à apostila de vocês. Alguns temas eu posso trazer com mais propriedade, porque eu tenho propriedade para falar sobre a matéria, eu sou professor de logística e, portanto, formado na área, e também já atuei muitos anos, aí, há mais de 15, 20 anos que eu atuo na área. Eu posso explicar para vocês alguns temas em maior profundidade para que faça sentido para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, enfim, podem fazer as perguntas que vocês quiserem. A aula está aberta para todos. Sanar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Tendo dito isso, gente, eu estou ouvindo um barulho muito alto de som de áudio. Uma aula, Marta. Alguém pode dar uma diminuída aí? Isso, obrigado. Desculpa aí, é porque eu estou aqui na Maquem. Não, tudo bem, André, obrigado. Cuidado com esse áudio aí. Deve ser algum rádio deles, não sei, né? Bom, vamos lá. Não sei o que é esse rádio aí, mas tudo bem. Ó, para começo de conversa, gente, vamos lá. A definição da palavra logística. Eu vou entrar na área de supply chain e vou explicar para vocês uma coisa. Vamos lá. Logística. O termo, a definição é o gerenciamento. Não esqueçam, nunca essa definição. Nunca esqueçam. Logística é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo. Logística é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo. Tendo dito isso... Repete aí para mim, por gentileza, é o gerenciamento da entrega de serviço de quê? De produtos ou serviços. Ah, tá. É o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços, guarde essa definição. Pode ser uma pergunta de prova. É o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo. O que isso envolve? Vamos lá. Quando vocês ouvirem falar assim do supply chain, o supply chain é o quê? É uma palavra em inglês que significa, são duas palavras, cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos. E aí vamos voltar no termo de logística. Por que uma coisa está atrelada à outra? Se você for olhar a história, onde começa a história da logística? Porque parece uma palavra que as pessoas, às vezes, não conhecem, não têm profundidade, não conhecem profundidade. Só sabem que é algo que tem a ver com transporte, ou alguma coisa assim. Logística, gente, logística é o gerenciamento da entrega de produtos ou serviços, do ponto de origem ao ponto de consumo. Isso se refere diretamente à cadeia de suprimentos, ao supply chain. Então, vamos lá. Onde é que começa a logística? A logística ela começa na Grécia. Ela é uma palavra grega e tem a ver com lógica, tem a ver com cálculo, tem tudo a ver com entrega, tem tudo a ver. Logística é a entrega de produtos ou serviços. E o supply chain, ele é o quê? A cadeia de suprimentos. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho fornecedor, eu tenho comprador, eu tenho cliente,
eu tenho a entrega, eu tenho a distribuição. Então, isso é uma cadeia de suprimentos. Isso é uma cadeia, está encadeado, né? Então, vamos lá. Entrega, fornecedor, estoque, cliente, tudo é a cadeia tudo isso é uma cadeia de suprimentos. E a logística é o quê? É o gerenciamento. Lembra que agora eu falei para vocês da questão da origem da palavra logística, que é uma palavra grega, etc. Onde é que a logística começa de fato? A logística começa na guerra. A logística, assim como a internet, ela surge na guerra. Tá? A logística, o que está relacionado a isso? Suprir soldados na guerra. Basicamente é isso. Tá? Ela tinha como objetivo o suprimento de soldados. Comida, armas, munição, tudo que é relacionado à guerra tem a ver com logística. A logística ela não foi, digamos assim, projetada para transporte, para cliente, para suprimento. Não tem nada. A logística inicialmente era o suprimento de soldados na guerra. Como é que você vai manter uma tropa de aí um exército de 3.000, 4.000 soldados sem comida, sem alimentação, sem nada, sem armas, sem suprimentos? E aí é que entra a logística com mais força. Então, se você for olhar a história da logística, Segunda Guerra, França, Guerra da França, Alemanha nazista, tudo, Rússia contra a Alemanha, enfim. Então, tem tudo uma estratégia, né, para manter as tropas lá no frio e suprimentos. Tem toda essa questão aí. E o que acontece? Hoje nós temos o supply chain, que o pessoal pega a palavra, não deveria ser cadeia de suprimentos, para todo mundo entender e ficar fácil. Como a gente tem algumas palavras em inglês que são trazidas para a nossa cultura, ficou supply chain, ficou mais bonitinho, mas é cadeia de suprimentos. E o que tem a ver isso aí? Tudo aquilo que tudo que envolve suprimento, logística, entrega, cliente, fabricação, manufatura, toda a cadeia produtiva e mais ainda a entrega desses produtos é o que forma o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. Todos bem-vindos à aula de Supply Chain. Vamos explorar conceitos fundamentais que farão vocês, deixa eu corrigir aqui, vocês entenderem o português, entenderem por que a cadeia de suprimentos é vital para o sucesso das empresas, preparando para descobrir as estratégias e processos que transformam negócios. Essa jornada vai te mostrar como otimizar fluxos, reduzir custos e encantar clientes. Guarde também essa palavra. Hoje em dia se fala muito naquela questão de encantar os clientes, ou seja, tratá-los de uma maneira tal que eles fiquem fidelizados à marca. Então, isso é encantar o cliente com um serviço eficiente e ágil. Então, lembra que eu falei para vocês? Hoje em dia, a estratégia hoje em dia, o supply chain foi trazido para as empresas. Foi trazido para quê? Como uma estratégia de negócio. Fazer com que os produtos cheguem mais rápido no cliente e fazer com que a empresa tenha uma fatura maior dos seus produtos ou serviços, etc. Então, assim, tudo foi trazido, foi adaptado, foi tudo adaptado. O que era inicialmente para guerra, para soldados, foi trazido para os nossos dias de hoje, tá certo? Então, aí você tem entrega mais rápido, você tem o centro de distribuição. Antigamente, a coisa saía da loja, do fabricante para a loja, e da loja para para as pessoas que compravam. Hoje, não. Hoje, você tem o centro de distribuição, tudo vai ser armazenado nesse local, e aí você tem o Shopee, Mercado Livre, Shein, Amazon,
Todas essas, essas empresas, essas grandes empresas, elas têm centros de distribuição. E eles cuidam do início ao fim da entrega. Eles têm a fabricação, eles têm o armazenamento e a distribuição e entrega desses produtos. Vamos. A cadeia de suprimentos integra todas as operações do negócio, desde o fornecedor até o cliente final. Seu objetivo é otimizar os fluxos de materiais e informações para aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar o atendimento ao cliente, atendendo às demandas do mercado com rapidez e qualidade. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Cadeia de suprimentos é isso. Entrega, distribuição, fabricação, cuidar dos clientes, melhor negociação possível, melhor preço possível. Então, as empresas, elas querem otimizar custos, elas querem reduzir custos. Vocês devem estar ouvindo falar aí da robótica, da inteligência artificial, de robôs já operando fábricas de forma autônoma. E tudo isso aí tem a ver com a gestão da cadeia de suprimentos. Então, tudo para que seja mais rápido o processo de fabricação, etc. Ela envolve planejamento de vendas, produção, compras, controle de estoques, além da logística de transporte e distribuição. Cada etapa deve ser monitorada para garantir que os produtos certos cheguem ao lugar certo no momento ideal, com o mínimo de desperdício e máximo valor. Então, vamos lá. Antigamente, eu falei para vocês, tudo era na loja, o cliente ia na loja, o cliente ia para visitar um ponto estratégico para comprar os seus produtos. Hoje em dia, não. Todos os produtos eles são encaminhados a um centro de distribuição. Claro, você tem um comércio local, isso nós não estamos discutindo agora. O comércio local também recebe esses produtos do fabricante e coloca esses produtos à venda. Mas antigamente era diferente, você ia na loja e comprava lá o seu produto, ainda hoje. Mas vocês estão percebendo que vocês devem já ter percebido que o comércio local ele já não é mais tão forte como era antigamente. Antigamente ele era muito forte. Hoje não. Hoje com Shopee, Mercado Livre, Shein, Amazon e outras empresas aí de e-commerce, que é o chamado e-commerce, você tem aquele produto disponibilizado ali no seu celular, você vai lá, escolhe, compra, e esse produto chega na tua casa. Então, esse produto aí não é entregue direto para você. Esse produto vai até o centro de distribuição, e esse centro de distribuição, às vezes, ele só escoa aquele produto. Ele faz o que eu chamo de o inbound, né? Ou seja, ele pega esse produto e entrega para outro centro de distribuição, e esses centros de distribuição, através de transportadoras autônomas, entrega até a sua casa. Então, você não vai até uma loja. Então, essa questão de loja física, não sei não, mas daqui a pouco eu acho que você não vai ter mais loja física, apenas loja virtual. Por quê? O custo é menor, redução de custo, redução de custo, entrega às vezes muito mais rápido, variedade de produtos, às vezes aquela loja não tem aquele produto que você almeja, tá certo? Então, tudo isso envolve... Aí quer dizer que no caso, vai comprar diretamente do fornecedor, né? Já chega na sua casa, é isso que você quer dizer? Você tem o e-commerce, né? Você não compra direto do fornecedor. Pode até comprar, mas você vai ter aí uma gestão de entrega desses produtos. Você compra geralmente pelo aplicativo, o aplicativo já tem isso em estoque, ou faz o contato lá com o fornecedor, ele entrega esse pedido para uma transportadora, essa transportadora entrega num centro de distribuição,
e outra transportadora leva até a sua casa. Ah, sim, entendi. É como se fosse uma Shein e uma Shopee, né? Eles não fabricam, eles só têm... Exatamente. Eles fazem a gestão da cadeia de suprimentos. Shein, Shopee, Mercado Livre, Amazon, qualquer outra loja aí que a gente está vendo na internet faz muito isso. Você compra o produto, você não recebe o produto de imediato. Você não recebe. Mas você recebe a garantia de que aquele produto vai ser entregue. Né? Você não tem aquele produto físico na hora. Isso é interessante. Isso é muito interessante de se observar. O cliente, ele prefere... ele não tem mais aquela... Não existe mais aquela coisa do consumismo imediato, né? Você não pega o produto na hora, de imediato. Você fica naquela ansiedade de ter logo aquele produto, aquele tênis, camisa, calça, etc. Às vezes um eletroeletrônico, um celular novo, mas ele vem agora entregue, muitas vezes você não compra mais na loja física. Você não vai numa Casas Bahia aí da vida e compra. Você compra pela internet. Está todo mundo comprando pela internet. E o que o fornecedor promete? Ele promete que você vai receber o produto que você escolheu, ele promete um custo menor, por, às vezes, uma promoção, um desconto, enfim. E o que ele quer com isso? Ele quer maximizar o lucro dele. Ele está oferecendo um desconto para você comprar de forma virtual, para que você não tenha o trabalho de ir na loja comprar esse produto. A loja ela tem o aluguel, ela tem o pagamento dos funcionários, ela tem uma série de coisas. Você comprando pela internet, você não tem esses custos. Então, o produto sai mais barato. Você vai ter que lidar com a espera. Ok? Ok. Então, tudo isso envolve custos. Principais atividades, ela envolve planejamento de vendas, produção, compras e controle de estoque. Basicamente é isso. Planejamento de vendas, para quem eu vou vender, qual é o meu público-alvo, quem é o consumidor das batatas Maquem. O público-alvo das batatas Maquem são crianças, idosos, adultos, jovens. Quem é o público-alvo? O público consumidor das batatas Maquem. Então, é o planejamento. Existe aí dentro da Batatas Maquem, Andréia, uma equipe de vendas. Existe uma equipe de vendas aí. Eles não vão vender essas batatas, geralmente eles vão vender para atacadistas ou para grandes supermercados, hipermercados, tá certo? Eles vão vender em quantidade. Porque o que eles fazem aqui? Aqui eles produzem, né? Daqui eles saem em carreta, em caminhão, e a gente não sabe o destino para onde que vai, né? Tem algum lugar que sabe que eles distribuem. Né? Provavelmente aí, com certeza existe aí uma equipe de planejamento de vendas. Essa equipe ela vai trabalhar tudo isso. A estratégia de mercado, público-alvo, quem é que vai receber essas batatas? O público que vai mais comprar é o atacadista. Por isso aí é uma fábrica. Então sai daí grandes quantidades. Eles não vendem uma unidade. Pode vender. Pode vender. Variavelmente aí pode ser que tenha uma... bom, depende, né? Mas tem empresas que vendem, tem aquela lojinha lá, que o pessoal lá da própria empresa vai lá e compra, etc. Não sei se aí tem. Né? Mas eu acredito que aqui não tenha, porque eu vejo mais saindo, são os caminhões já tudo fechado, e são caminhões tudo de fora, né? Então, geralmente, nós temos a loja de fábrica, que é essa loja que eu estou falando, que é para os funcionários, para um público menor, etc. Ali das redondezas da fábrica, que querem comprar esses produtos. Geralmente, por exemplo, a Balduco tem a loja de fábrica da Balduco. Então, por exemplo, o panetone que custa R$35, lá na loja da fábrica, ele vai sair por R$10, R$15. Entendeu? Essa é uma loja de fábrica. Ela é para atender um público pequeno, mais ou menos, mais os empregados, ou pessoas que moram ali nas redondezas, etc. Agora, o planejamento de vendas de uma potência como essa fábrica, ela é para todo o Brasil. Ela não vende só para cá. Eles vão fazer contato com fornecedores
no Brasil inteiro, no sul, no sudeste, centro-oeste, enfim. E para isso, eles têm várias fábricas em locais estratégicos. Então, se você tem a fábrica aqui de Araxá, provavelmente deve ter uma fábrica na região, mais fábricas da Maquin ao longo do Brasil. Nós somos mundial, né? Na verdade, elas são Latam. Eu acho que tem uma em Araxá e eu acho que 2 a mais no Brasil, mas parece que aqui é a maior. Exatamente. Por que isso? Porque nós temos um planejamento de vendas dentro do supply chain. Nós temos o planejamento de vendas. Nós temos a produção, que é o que você trabalha. Nós temos a compras e controle de estoque. Tudo interligado. Isso é cadeia, isso é gestão de suprimentos. Isso é cadeia de suprimentos. Então, nós temos lá o planejamento de vendas, para quem vamos vender, quantidade, quem vai comprar esse produto. Nós temos a produção, temos que ter uma escala aí, turno, etc. Quem é que entra agora, quem vai começar a fabricar, quanta quantidade que cada turno vai fabricar. Tudo isso tem controle, tem uma engenharia de produção por trás disso. Olha, nós precisamos, até o final do mês, ter uma meta de fabricação de tantas toneladas de batata ensacadas, etc. Aí o departamento de planejamento de vendas já tem os locais para serem entregues essas batatas. O planejamento de vendas vem primeiro. Depois vem produção. Aí vem compras. Então, olha, temos o departamento de compras aí dentro. Esse departamento tem que comprar os insumos, a matéria-prima, tem que cuidar de várias coisas. Produtos de limpeza, etc. Produtos para as máquinas. Controle da frota. Compras de peças para caminhões, etc. Aí vai, né? A empresa tem frota própria ou ela tem uma frota terceirizada? É uma empresa que faz o transporte para a Maquin? Ou é o próprio caminhão da Maquin? É terceirizada, né? Então, Então, você está vendo? Aí você tem a gestão dessa cadeia de suprimentos. Planejamento, produção, compras, controle de estoque, além da logística de transporte, distribuição. Cada etapa deve ser monitorada para garantir que os produtos certos cheguem ao lugar certo. Então, quer dizer, o profissional de logística que eu estou falando, e, gente, eu estava aqui pesquisando uma coisa, eu vou ter que falar para vocês aqui, eu ia trazer para vocês hoje isso, mas é possível falar para vocês, salário, uma coisa interessante, né? Você vê. Professor, você é profissional de logística, e quanto que eu vou ganhar? Quanto que vai ser meu salário? E eu estava vendo aqui, e são salários interessantes, pessoal. Cadê? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho aqui agora. Vamos lá. Dependendo do cargo que você for exercer, vamos lá, um técnico em logística, o salário inicial para ajudante, o salário inicial de um técnico em logística deve estar entre, eu pesquisei aqui, R$ 2.300. Agora, com o tempo, deixa eu ver, então, R$ 2.000 a R$ 3.000. R$ 2.000 a R$ 3.000. Experiência nível júnior, 3.400, júnior, pleno e sênior. 3.400 a 6.000. Aí vai de especialização. Cada profissional de logística tem uma forma. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Agente de logística, chefe de logística, analista, consultor, supervisor, diretor, e aí vai, uma infinidade. Agora, eu estava vendo aqui, por exemplo, vamos falar de salário aqui. Um profissional bem remunerado em logística, por exemplo, depende do tipo de empresa que ele vai trabalhar. Então, se você for, por exemplo, um profissional de logística para roteirização, o seu trabalho em logística vai ser trabalhar as rotas de entrega. Você pode ganhar aí entre R$ 3.500 a R$ 4.000, por exemplo. Tá? Vamos supor que, aí, se você for trabalhar em logística de suprimentos para
para eletricidade. Aí o grau de risco da empresa também tem influência, tá? Então, se você, por exemplo, uma empresa de risco 4, uma mineradora, um profissional de logística deve ganhar entre 4.000 a 4.500, dependendo de onde ele vai, especificamente onde ele vai trabalhar. Entendeu? Pode chegar aí até um salário de R$6.000. Tá bom, né? Tá ótimo. Acho que é bom, né? Então, mas aí você vai ter que... você tem uma área... porque a logística ela tem ramos específicos. Então, um exemplo, você está cuidando de roteirização, você está cuidando de meio ambiente, você está cuidando de compras, vai depender da área que você vai trabalhar e do tipo e do grau de risco que a empresa oferece. Então, uma mineradora é grau de risco 4. Ela está no último nível de segurança. Essa empresa ela tem que remunerar melhor os funcionários, até por conta do grau de risco. Uma empresa química, por exemplo, de indústria química, o trabalho profissional de um técnico em logística vai ser melhor remunerado, porque o grau de risco também tem influência, e esses profissionais devem ser obrigatoriamente melhor remunerados pelo trabalho e pela função que exercem nessa empresa. Então, vamos supor, está lidando com uma empresa que tem amônia aí no local. Essa empresa tem um grau de risco altíssimo. A amônia é um produto químico perigoso. Então, o grau de risco aumenta. Aumentando o grau de risco, o seu trabalho também vai ser melhor remunerado. E aí, estou falando por baixo, o piso salarial, tá? Entre 3.500 a 4.000. Aí vai periculosidade, insalubridade, etc. E aí vai dependendo do tipo do ramo da empresa que você vai trabalhar. Pode ser que, por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa de papel, por exemplo, o grau de risco lá não é tão acentuado, né? Uma empresa que fabrica papel, etc., depende do caso. Não vai lidar com celulose, ela só comercializa materiais para escritório. É o grau de risco 1 ou 2 no máximo. Então, você não vai ter uma influência. O salário pode cair um pouquinho, 2.300, 3. Entendeu? Estou falando isso porque, às vezes, o pessoal fala, mas tem profissional que ganha super bem. Tem, mas aí tem que ter as variáveis. Ele trabalha numa empresa super perigosa, ele tem que exercer um papel dificílimo lá, que ele precisa da presença desse profissional, então, tem algumas variáveis. Então, eu queria abordar com você essa questão também, tá? Porque às vezes você está, mas eu vou trabalhar onde? Você vai trabalhar com logística dentro da empresa. O foco é reduzir o ciclo operacional da empresa, aumentar a flexibilidade para atender variações da demanda e garantir altos níveis de serviço ao cliente. Tudo isso buscando minimizar os custos totais da cadeia e aumentar a competitividade. Oi, não estou te ouvindo, não. O que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês que às vezes cai? É normal, tá? Ah, sim. Então, como eu estava falando para vocês, profissional de logística, ele tem um salário bom, mas também tem algumas variáveis. Não é toda empresa que vai pagar um ótimo salário. Dependendo do caso, vai ser um salário mediano. Não quer dizer que você vai ganhar mal. Nunca é mal. Sempre é um bom salário. Mas aí se você quiser ganhar mais, é óbvio que você vai ter que se qualificar, porque você tem variáveis nesse processo. Então, você é um técnico em logística, mas você é especialista em quê? Em que área que você está especializado? Roteirização, gestão de estoque, distribuição, etc. Então, tem as suas variáveis. O foco é reduzir o ciclo operacional da empresa. Como eu estava falando, aumentar a flexibilidade. Pode falar. Quer dizer que depois que você termina esse curso técnico, você tem que fazer a especialização da área? É isso?
Não necessariamente, não necessariamente. Você pode entrar numa empresa que vai te dar toda a qualificação que você precisa. Mas, por exemplo, às vezes você vai ser colocada num cargo e aí você vai ter que buscar. Por exemplo, roteirização, um exemplo. Pode ser que não tenha um curso específico de roteirização. Pode ser que tenha. Então, vai muito da sua experiência profissional. Consigo trabalhar com gestão de estoque. Gestão de estoque é comigo. Pode mandar para mim que eu resolvo. Beleza. Entendeu? Agora, por exemplo, uma roteirização. Você tem que trabalhar latitude, longitude, estudar mapas, etc. Uma série de detalhes. Das principais rotas do Brasil. Isso demanda tempo. Então, você vai ter que buscar esse conhecimento. Porque, às vezes, o que acontece? Eles vão te contratar porque você é uma técnica em logística. Aí eles vão te colocar no fogo. Entendeu? Ela é uma técnica em logística, eu vou colocar ela lá. Colocou lá, beleza. A partir do momento... Aí que está. O profissional, o André, o profissional de logística, ele tem um diferencial. Por exemplo, você vai ter que ser uma pessoa que está acostumada e vai se acostumar a buscar o que você precisa. Entende? Porque muitas vezes a empresa... Por exemplo, agora em janeiro eu vou entrar para operador de logística. Você está me entendendo? Entendi. A partir do dia 5. Aonde que entra isso aí? Né? Eu estou completamente crua, que eu não sei como é que vai ser, como é que é lá, eu ainda não sei. Mas onde? Mas na Maquem? Sim. Você vai ser operadora da empresa. Hã? Você vai trabalhar de operadora logística aí. Isso. Bom, o operador logístico ele vai lidar com o armazenamento dos produtos, empacotamento dos produtos e uma série de coisas que diz respeito à empresa lá dentro. É o operacional. Separação, armazenamento, enfim, empacotamento. Sim. Eu acredito, eu acho que eles vão dar um treinamento para a gente poder começar, né? Uhum. Parabéns pelo cargo. Então, assim... Oi? Obrigada. Nada. Então, é assim, você vai trabalhar de operadora logística. Esse. Exatamente. Então, provavelmente, eles já têm provavelmente, com certeza, eles têm com eles o que um operador de logística para eles tem que fazer. Aí eles vão te passar tudo. E na logística que a gente trabalha, o profissional que você vai estar se preparando para se tornar, que é a técnica em logística, ele é acostumado a buscar o conhecimento que ele precisa. Você pode não saber tudo, mas você vai terminar o curso sabendo onde buscar. Entendeu? Entendi. Certinho. Você não vai sair sabendo de tudo, mas você vai saber como buscar. Onde buscar e como. Por quê? Por que é necessário? Porque, às vezes, você vai ser colocado numa área que você não tem o conhecimento total ali. Você não tem. Você tem experiência, você tem a formação, você tem uma certa experiência profissional, você terminou o curso técnico e eles precisam desse profissional qualificado lá. E aí o resto é com você. Eles vão te colocar lá e vão te dar oportunidade para você crescer. Aí é com você. Aí vai de você. Tudo depende de você também. Entendeu? O tanto que você está disposta é um sacrifício a mais que vai ter que fazer. Às vezes um curso extracurricular ou às vezes não vou dizer que você tem que fazer um outro curso técnico. Eu, por exemplo, eu juntei, eu sou professor de logística, eu sou também técnico em segurança do trabalho, e aí tem outros cursos que eu fiz aí, na vida, etc. Eu fiz também matemática, fiz um monte de coisa. Estudei filosofia. Então, por quê? Porque tudo isso agrega para mim, porque eu preciso conversar com pessoas, eu preciso orientar pessoas. Então, eu fui conhecer filosofia, fui estudar o comportamento humano, uma série de outras coisas. Matemática é fundamental. O profissional
tem que buscar pelo menos o básico em matemática. Qualquer área que você vai fazer, qualquer área que você vai trabalhar, você precisa saber. É claro, a gente tem lá a planilha do Excel, a famosa planilha do Excel. Todo mundo já gosta, tem cursinho básico, tem cursinho na internet. O pessoal das empresas gostam também, às vezes, tem aquele profissional de logística que o que ele manja é o Excel. Ele sabe fazer, ele sabe criar, ele sabe elaborar uma planilha. Isso é bacana. Isso é muito bacana. E é requisitado pelas empresas. Nem sempre, às vezes, a empresa ela tem aquilo que é necessário. A gente, às vezes, tem que trabalhar com o mínimo. E a empresa te oferece o mínimo. E aí você vai ter que buscar esse conhecimento. Eu não sei computador, eu não sei computação. Eu não tenho habilidade com computador. É uma boa oportunidade para você buscar esse conhecimento. Porque, às vezes, a empresa, ou ela é totalmente automatizada, ou ela é totalmente computadorizada no processo, ou não é, ou não tem, ou ela é, assim, mais, como se diz, mais rústica. Ela não mais tem... manual, né? Oi? Mais manual, né? Mais manual. Se a empresa for mais manual, uma planilha de Excel vai te ajudar muito bem. Então, é importante um conhecimento. Não tem esse conhecimento. E buscar. Aí, por exemplo, tem empresas que quer que você faça reuniões com fornecedores. Você tem dificuldade em falar em público. Então, é uma boa oportunidade de você buscar cursos que te ensinem a falar em público. Porque, às vezes, a empresa vai te contratar para fazer reunião com o fornecedor. Entendeu? Vai te contratar para você estar se reunindo com eles. Aí você vai preparar uma apresentação, mas você não sabe falar em público. Então, é uma boa oportunidade para você buscar esse conhecimento, para você falar em público e se dirigir ao público, ao seu trabalho ali, ao seu fornecedor. Vai ser... Enfim, eu tive que lidar com fornecedores. Eu fui trabalhar na área de logística, eu fui contratado como assistente do engenheiro lá, do engenheiro de produção. Eu já era formado em logística, etc. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que preparar uma ata de reunião para cuidar de 2 fornecedores. Então, a minha responsabilidade era, no dia determinado da reunião, eu tinha outras atividades, não só essa, mas a minha responsabilidade era preparar uma ata para constar os assuntos que iam ser tratados naquela reunião e cuidar daqueles 2 fornecedores, que eram fornecedores de EPI. Então, eu tinha que cuidar dessa parte. Então, por exemplo, às vezes vem um vendedor na empresa, né? Ele vem fazer uma visita técnica, ele quer saber qual é o tipo de negócio da empresa e que tipo de produtos ou serviços ele pode fornecer. Então, essa reunião eu tinha que cuidar. Aí eu preparava uma ata, informava a diretoria, a gerência, olha, aqui nós vamos ter no dia tal, reunião com o fornecedor, fulano de tal. Então, todo mundo ficava sabendo. Na hora o pessoal comparecia na sala, a sala que tem que ser reservada anteriormente, porque é uma briga danada dentro de empresa, negócio de sala. Às vezes chegou o fornecedor aqui, eu preciso me reunir com ele. Mas a sala está ocupada. Quer dizer, tem que ter um certo traquejo nessa questão. Então, agir rápido não é agir de forma despreparada, é agir com estratégia. Então, você vai fazer uma reunião com o fornecedor. Você já preparou a ata de reunião, você já informou a equipe que aquele fornecedor vai comparecer naquela data na empresa, você já selecionou, já alugou a sala dentro da empresa que você vai usar. Olha, essa sala está reservada 1h da tarde para o fornecedor, para a reunião com o fornecedor. Então, tudo isso tem que ser visto antes. Não adianta na hora você chegar, vamos lá, vamos ali, não é assim. Então, é bom você reservar tudo antes, avisar as suas equipes, as respectivas equipes, contabilidade, logística, segurança do trabalho, se for envolvido, ou pode ser a área de compras, etc. Você vai lá relacionar as áreas e vai convidar essas pessoas dentro da empresa, esses funcionários vão ser convidados
E você vai dirigir a reunião. Você vai dirigir a reunião, porque você foi a profissional contratada para isso. Então, é importante você saber lidar com essa questão. Reserva a sala primeiro, avisa todo mundo que você vai ter essa reunião, em seguida prepara a ata e aguarda essa pessoa ou esse grupo chegar na sua empresa, para que que eles possam ser bem recebidos também. Faz parte. Então, você vê, não é só uma... E, às vezes, essa era a minha responsabilidade. Eu tinha que chegar, reunir o pessoal e falar com eles. E era eu que tinha que tocar o barco. Não era o gerente, não. O gerente vai estar lá só esperando o resultado. Ah, o que foi decidido e tal, o que vocês combinaram, etc. Então, e tudo isso, o que a gente queria lá? O que a equipe queria? É o que eu estou acabando de trazer aqui. Reduzir o ciclo operacional da empresa. Por exemplo, nessa reunião que eu estou te falando, o que acontece? Nós tínhamos uns 5 caminhões para fazer, só para entregar um produto. Nós reduzimos para um caminhão. Um caminhão, só um. Por quê? Mas porque todos os caminhões saíam às 6 horas da manhã. Então, cada um ia para um ponto diferente. Então, peraí, nós temos um horário comercial das 8 às 5 da tarde. Esse mesmo motorista que fez a entrega em um ponto, ele pode fazer nos outros 5. Então, não precisava ter um caminhão para cada local. Precisava ter um caminhão e um motorista que fosse fazer a entrega para esses 5 locais. Então, nós reduzimos a operação. Nós otimizamos a operação. E aí eu estou falando de custo, né? É o ciclo operacional. Nós não temos 6 motoristas agora, 5 motoristas. Então, um fazendo todas as entregas. A logística tem muito isso. Então, mas ele vai... mas e se passar do horário? Vai estar fechado. Tudo bem, ele volta no outro dia e aí aquela empresa que ele não fez a entrega se torna prioridade para ele fazer a entrega. Ou seja, o que ele não entregou a partir das 5 horas, ele retorna com esses produtos para a empresa e no outro dia ele volta a fazer a entrega de novo. Entendeu? Então, foca em reduzir o ciclo operacional da empresa, aumentar a flexibilidade, atender variações da demanda e garantir altos níveis de serviço ao cliente. O cliente ele tem que ficar encantado com o nosso trabalho. O cliente, que é aquela pessoa lá na ponta que vai receber aquela batatinha fresquinha que sai da McCain, ele tem que ficar com sorriso de orelha a orelha. Ele não pode ter reclamação. Essa batata não serve, essa batata não é legal, etc. Tem batata melhor, não. A empresa tem que garantir o melhor produto, o melhor serviço, o melhor produto. Ou seja, o cliente que recebe esse produto, batata, tem que ficar totalmente satisfeito, feliz, contente. Entendeu? É claro que ninguém agrada a todos. Você não vai agradar no serviço de logística. Lógico que você tem um ou outro que você não agrada, etc. Esses aí eles vão para a concorrência. Então tem tudo isso. Mas o seu produto tem que ser aquele produto de qualidade que todo mundo vai gostar. Acho que é por isso que às vezes é tão rigoroso aí, né? Bem rigoroso. Aqui, se acontecer algum problema com um pacote, eles são obrigados a recolher todo o lote todinho. Por exemplo, o tanto de toneladas que foi nesse lote, tem que ser recolhido tudo. Exatamente. Eles querem garantir a qualidade. A qualidade está em primeiro lugar. Estoque de matéria-prima em processo e produto acabado são essenciais para evitar falhas na produção e garantir a disponibilidade do produto. Cada tipo responde a necessidades diferentes, equilibrando o custo de manter estoques e o risco de faltar produtos para o cliente. Então, vamos lá. Geralmente, você tem produtos que eles não podem faltar, e aí é uma outra história, é um conceito de curva ABC, enfim, são outras... É uma outra disciplina que eu ensino, que eu dou essa aula. Mas, assim, vamos lá. Você tem estoque do seu produto lá na sua empresa. Você tem que garantir, eu estou falando de matéria-prima. A matéria-prima aí é a batata. Você tem que garantir que vai ter aquele produto específico para o processo de fabricação específico. Então, por exemplo, tem empresas que ela tem estoque de peças para caminhão. Tem empresa que ela tem estoque de peças para fabricação
Outros produtos de eletroeletrônicos. Então, não pode faltar. Então, tem sempre aquele produto que não pode faltar na empresa. E você é responsável direta por esse produto. Então, é aí que está a gestão da suprimento. O processo de fabricação, você tem que cuidar. Aliás, o processo de fabricação não, o processo de armazenamento, estoque, você que cuida. Por quê? A empresa vai usar aquele determinado produto e você é responsável. Então, não pode faltar, não pode de jeito nenhum. Por exemplo, eu tenho empresas que eu cuido que, se faltar uma peça lá, não pode ter, sempre tem que ter a peça lá. Porque se tiver quebra do equipamento, o pessoal fica desesperado. Vai parar a produção inteira. Então, provavelmente, aí deve ter um estoque que deve ter, provavelmente, estou especulando, que deve ter um estoque aí que tem máquinas lá disponíveis, peças de máquinas, para substituição imediata, porque a produção não pode parar, porque não tem aquela determinada máquina, não tem aquela determinada peça. A produção vai perder milhares de reais aí por dia parado. A produção da empresa não pode parar. Provavelmente ela deve ser uma empresa que tem um sistema de energia autônomo. Ela não depende da energia só da CEMIG. Ela deve ter compressores não, geradores de energia, que é para trazer a energia que ela precisa quando acaba a energia fornecida pela empresa de energia, certo? Então tem uma série de fatores. Ela vai cuidar disso, você tem que cuidar disso daí. Você não pode deixar faltar aquele produto que tem maior saída. Esse você tem que cuidar, é prioridade. Por quê? Porque é aquele produto que é o mais utilizado. E se faltar, se for uma peça, por exemplo, que a máquina quebrou. Vamos lá, vamos fazer a substituição. O mecânico vai lá, faz uma avaliação e tem que ter aquela peça para ele substituir. Se não tiver, a máquina vai ficar parada, a fabricação vai ser comprometida, uma série de outros infortúnios pode acontecer na fabricação. E é muito complicado isso. O planejamento deve ser alinhado com as vendas e produção, para evitar excessos e faltas técnicas. E faltas técnicas modernas, como sistemas eletrônicos, ajudam no controle em tempo real, permitindo decisões rápidas e precisas para reposição e produção eficiente. Hoje em dia, tudo está muito eletrônico. Está muito eletrônico, muito informatizado. Então, aquele código de barras que você vê no produto, esse código de barras que tem nos produtos, ele serve, assim, ele indica, de acordo com a empresa, o lote de fabricação, data, período, enfim, uma série de informações contém o código de barras. Uma série de informações. Vendas, enfim, o lote, a fabricação, a máquina que produziu esse lote, está tudo no código de barras. E muitas empresas utilizam desse mecanismo para controlar os seus produtos. O estoque, por exemplo, registra o código de barra, esse produto é disponibilizado no estoque. Quando ele vai sair, é feita uma requisição, geralmente alguém requisita esse produto, e essa pessoa recebe esse produto mediante autorização para retirada. Ela não vai lá e pega de qualquer jeito. Ela precisa fazer uma requisição desse produto. Por favor. Próximo tema, impacto na eficiência operacional. A eficiência operacional no supply chain, no supply chain. Eu tenho que fazer uma correção aqui. No supply chain, na cadeia de suprimentos, eu quis dizer isso, né? Melhora quando os processos são integrados e sincronizados, reduzindo desperdícios e atrasos. A gestão eficaz reduz o ciclo operacional da empresa, aumentando a flexibilidade e garantindo melhor atendimento ao cliente, com menor custo total e maior competitividade no mercado. Então, eficiência operacional
Eficiência operacional. Vocês estão vendo aqui a imagem? Ó. Olha o pessoal fazendo análise aqui, ó. Isso aqui que ele está fazendo, eles colocaram aqui um gráfico de Power BI. O Power BI é como se fosse um Excel só para gráfico. Tá? É uma excelente ferramenta. Tem curso até gratuito de Power BI. Tá? Power BI. Depois você pesquisa aí. Power BI, BI. Power BI. E o que acontece? Mostra gráfico. A produção, quanto está entrando, quanto está saindo. Você coloca lá os dados e ele faz o resto. Dá para você gráficos. Tudo que você precisa numa cadeia de suprimentos, esse Power BI faz. Então, se você quiser depois dar uma estudadinha no Power BI, é legal. E até tem curso de graça mesmo, na internet tem. Você pode ir no YouTube, Power BI, pesquisa lá. Entendeu? Então, é bem legal. E eu estou falando de eficiência operacional. É interessante que o profissional de logística, e eu já falei isso em outras aulas, se atenha a dados. A dados. É interessante que o profissional de logística se atenha a dados técnicos concretos. O que acontece? Na logística não pode existir aquela coisa de você da intuição. Não tem. Por exemplo, a minha opinião ela é técnica. Ela é sempre respaldada tecnicamente. Nunca que eu vou dar uma opinião minha baseado naquilo que eu acho. Outro dia eu dei uma aula aqui que eu ensinei o pessoal a fazer cálculo de estoque. Eu não me lembro, não recordo agora. Mas eu expliquei para eles. Eu expliquei custo de ferro. Não lembro agora o cálculo que eu ensinei para eles. Foi uma coisa bem básica mesmo, assim, só para você saber da demanda que você está tendo na sua empresa e o quanto você precisa comprar para você ter a média de produtos. Agora estou lembrando. A média de produtos que você precisa no estoque. O que acontece? Geralmente, você vai ter que lidar com pessoas de outras áreas. Nesse momento, é importante que você tenha, como esses dois rapazes aqui, nessa imagem, você tem o técnico. É muito importante você ter o respaldo técnico, baseado em técnica. Ele está mostrando um gráfico aqui. E é importante isso. Por que é importante? Ele não está falando uma coisa que ele acha que é, da intuição dele. Ele está trabalhando um dado técnico. Olha, e aí que tá, você vai chegar lá no gestor, muitas vezes pode ser um gerente, pode ser alguém importante lá da fabricação, etc., um gerente, etc., alguém responsável. Você, tecnicamente, você tem que demonstrar para essa pessoa a necessidade de determinado produto ou serviço. Então, você tem que ter o respaldo. Por que é importante você saber no Excel, você saber um Power BI, trabalhar com planilha, com gráfico, etc. Por quê? Porque aí você vai chegar nessa pessoa e vai dizer para ele, olha, baseado em dados técnicos, nós temos a seguinte informação. Nós temos produtos nível A, B, C, D, e nós precisamos comprar mais produtos A do que produtos B, C ou D. Mas isso é um respaldo técnico. Você tem lá a demanda, você tem o controle do estoque, e, portanto, você tem a demanda lá. É diferente de você apenas levar uma opinião. É diferente. Entendeu? Se você, eu acho que na minha opinião, deveria fazer. Não vai dar certo. Dessa forma, essa pessoa não vai comprar a sua ideia. Ela vai achar que você precisa estudar um pouco mais do que você está falando, porque você não tem nenhum respaldo. É interessante isso, né?
não, você chegar tecnicamente, olha, tecnicamente eu já tenho uma análise que foi feita de produto A, B, C e D. Então, nós precisamos atacar mais os produtos A do que o B e D. Tecnicamente, é o que vai ajudar, que vai suprir a necessidade da empresa. Então, isso é impacto no operacional. Você está respaldando tecnicamente uma análise. Agora, se você chegar na opinião, sabe? Na opinião, olha, eu estou com intuição que poderia... Não, a intuição não há sentimento nesse caso. É apenas a questão técnica. Técnica bruta. Não há intuição, ideia. Na minha opinião, é respaldo técnico, científico. Porque se você chegar só falando, eu acho que, na minha opinião, deveria ser feito isso, aquilo, provavelmente o seu gestor vai achar reprovável essa ação. Vai dizer que você deveria ter estudado um pouco melhor a situação para chegar nele, para conversar com ele, para explicar para ele o que acontece. Isso é complicado. Quando você tem um respaldo técnico, não tem, é aquela história que a gente já conhece. Essa frase é meio clichê, mas ela se aplica contra fatos, não há argumentos. Então, você chegou ali, você tem fatos. Você tem fatos, e então você vai fazer a defesa dos seus argumentos. Ok. Essa pessoa não vai poder contestar um dado técnico, um dado científico, que você elaborou ali com uma equipe, etc., ou elaborou sozinha. Mas jamais profissional. E aí é que está o impacto da eficiência operacional, está relacionado a isso. Então, você está mostrando com dados, igual o rapaz aqui da imagem, você está mostrando, ele está mostrando na tela, ó, aqui está baixo, aqui está alto, aqui tem que reduzir, aqui tem que aumentar, aqui está fraco, aqui está forte. Tudo isso ele está mostrando ali. Certo? É uma imagem que ensina a questão da responsabilidade do impacto na eficiência operacional. Então, jamais devemos, como profissionais de logística, não ter respaldo técnico para nossas decisões. Sempre respaldo técnico é o mais importante. Modalidade de canais vamos para a modalidade e canais de distribuição. A distribuição pode ser feita por diversos canais. Direto ao consumidor, via intermediários. A escolha depende do tipo de produto, volume e custo, buscando sempre a entrega no prazo certo e com qualidade. A logística abrange transporte, armazenagem. A logística abrange transporte, armazenagem e movimentação. São essenciais para o sucesso da cadeia. Então, distribuição, logística, transporte, logística, armazenagem, logística. E tem outras áreas ainda que estão envolvidas na cadeia de suprimentos. O departamento de compras é totalmente vinculado à logística. Embora não seja, muitas vezes, seja uma área mais específica, relacionada ali mais ou menos com a contabilidade, mas o departamento de compras é também responsabilidade da área da logística. Muitas vezes você vai trabalhar nessa área. E aí, nós temos os canais de distribuição. Como eu falei no começo da aula, lembra? Antigamente tinha loja, né? Para os nossos dias, nós temos lojas que nós vamos lá, nós fazemos nossas compras, etc. Mas nós temos hoje muito forte os e-commerces. Então, aí você escolhe qual é o tipo de... como é que você quer comprar? Quanto você quer comprar? Quando? Produto, volume, custo, etc. Canais de venda direta. Você tem lá o Shopee, o Mercado Livre, etc. Você escolhe o seu produto. Esses e-commerce faz a entrega para você. E, às vezes, não cobra o frete, ou cobra o frete. Ou se cobra o frete, cobra muito pouquinho. Né? Cobra barato pelo frete, você acaba pagando menos por comprar com eles, etc. Às vezes recebe um desconto de uma promoção, ou porque eles estão vendendo mais barato, etc. Então, tem tudo isso. Gerenciar transporte e armazenagem é garantir o fluxo contínuo sem desperdício.
O transporte eficiente envolve selecionar modais, rotas e parceiros ideais, enquanto a armazenagem deve ser organizada para facilitar o acesso rápido, reduzir custos e evitar danos aos produtos. Ó, gente, eu trabalhei numa transportadora, lá em São Paulo, e o que acontece? Ela pega os produtos daqui de São Paulo e leva lá para Belém. Belém faz o transporte numa barca lá para Manaus. Então, vai de caminhão até essa barca. Como é o nome? Vou pegar o nome aqui rapidinho. Balsa? Balsa, exato, obrigado. Exatamente, balsa. Muito obrigado. Eu sou de lá, eu sei. Né? Então, você já sabe. Esse pessoal saía daqui de São Paulo, sai de São Paulo, vai mais ou menos intermediário, vem, até chegar lá no norte, nordeste, depois pega a balsa lá, né, entrega pela balsa, e esse pessoal vai para Manaus, vai para a área lá, vai para as regiões para fazer as entregas. Mas você vê, até a decisão do modal, a palavra modal, ela significa o meio de transporte que vai ser utilizado. Modal significa o meio de transporte que vai ser utilizado. Então, por exemplo, a decisão de se é transporte marítimo ou rodoviário é do técnico em logística, junto com a empresa lá, com os gestores, etc. Então, aí é por isso que eu estou falando. Você vai se especializar numa roteirização, por exemplo. Então, você vai trazer ali para a empresa, respaldada tecnicamente, a questão do custo. É melhor... Claro que aqui no Brasil a gente já sabe, por uma série de fatores, de histórico, etc., que o modal, que eu estou falando, o modal mais utilizado é o rodoviário. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o rodoviário. Mas não significa que você não possa usar outros modais. Por exemplo, avião. Avião modal, o meio de transporte. Por exemplo, trem. O trem, dependendo da localidade, você tem trem. Você pode fazer entrega por via ferroviária. Então, aí você tem que ver qual que é a melhor. Qual é o melhor modal rodoviário? Aliás, qual é o melhor modal? Ele vai ser rodoviário, vai ser o marítimo, vai ser através de... Enfim, vai ser ferroviário. Qual é o melhor modal que a empresa lá decidiu fazer? Ela vai ter um centro de distribuição próximo do local, enfim, próximo do aeroporto, porque aí ela vai entregar de forma rápida, por avião, etc. Então, tem uma série de... Gerenciar transporte e armazenagem é garantir o fluxo contínuo sem desperdício. Aí a questão da armazenagem. Aí já é uma outra questão, que vai envolver isso também. Dependendo do produto, ele tem uma série de restrições aí. O caminhão tem gelo no caminhão, ele tem que ser refrigerado, enfim, tem uma série de produto congelado, ele não pode ficar quente, vai perder se ficar quente, vai perder a validade, vai estragar. Então, tem uma série de coisas. A armazenagem, nós temos envolvimento com a armazenagem. Estamos ligados diretamente à armazenagem. Esse produto entrou no estoque, de que forma ele entrou no estoque? Se ele entrou no estoque, quando, como ele entrou? Por que ele entrou dessa forma, dessa maneira, etc. Então, nós temos a responsabilidade de garantir que esse produto seja feito o transporte e armazenagem de forma correta. E dependendo do produto, produtos perecíveis, eu já trabalhei, por exemplo, com uma empresa que ela fazia entrega de produtos perecíveis. E aí era para hospital. Você imagina. Então, não pode chegar nada passado. Aquela verdura tem que chegar tudo fresquinho, sabe? Aquela coisa toda. E aí eu tinha que ficar lá esperando o pessoal chegar. Às vezes eu tinha que chegar lá 4, 5 horas da manhã para receber esse pessoal, para saber o tipo de produto que eles estavam entregando. Imagina, você receber uma salada que não está legal, uma fruta que está passada, etc. Então, é um hospital. O hospital tem que lidar direto com armazenagem de produtos perecíveis.
mas comida para as pessoas que estão lá acamadas. Então, a responsabilidade é muito grande. Eu tinha que cuidar do estoque desses produtos. E a responsabilidade se torna cada vez maior. E aí, tá. O produto veio refrigerado, não veio, o caminhão veio refrigerado, não veio. Quem é o responsável pela entrega? A devolução é feita de imediato, eu vou ter que entrar em contato com a empresa, então tem que saber trabalhar dessa forma. Se o produto não veio congelado da forma adequada, ele tem que ser devolvido. A otimização envolve planejar rotas, consolidar cargas e utilizar tecnologia para monitorar a cadeia. Esse planejamento reduz custos operacionais, melhora a produtividade e aumenta a capacidade de resposta, sem comprometer a qualidade do serviço oferecido ao cliente. Custe o que custar. É meio clichê o que eu estou falando, mas é verdade. Mas é o que tem que ser feito. Ó. Professor, eu vou ter que sair da aula, vejo o restante depois, que vai ter que carregar ali. Tá bom. Fique à vontade, Andréia. Muito obrigado pela participação. Nada. Obrigada, tchau. Tchau. Então, como eu estava falando, a otimização envolve planejar rotas, consolidar cargas e utilizar tecnologia para monitorar a cadeia. Esse planejamento reduz custos operacionais, melhora a produtividade e aumenta a capacidade de resposta, sem comprometer a qualidade do serviço oferecido ao cliente. O cliente está sempre em primeiro lugar, não tem como. É ele que vai comprar, é ele que vai receber o produto, é ele que vai reclamar se o produto estiver com defeito, é ele que vai devolver o produto. Então, a otimização, aí o que acontece? Eu estou lá sendo técnico em logística. Eu vou planejar a minha melhor rota. Eu vou planejar, por quê? Porque esse produto vai chegar mais rápido. Então, por exemplo, eu tenho percebido isso. Produtos que eu comprei anteriormente e voltei para casa comprar novamente, eu já recebo mais rápido. Por quê? Me parece que há uma estratégia de roteirização. Você percebe a estratégia de roteirização. Então, por exemplo, um produto que eu comprei, que eu levou 2 semanas para receber, eu não tenho mais esse problema. Agora chega geralmente em 1 semana. Por quê? Há uma estratégia de roteirização por trás. Alguém lá planejando, olha, foi por essa rota aqui, não deu muito certo, demorou muito. Foi para aquela rota e se perdeu lá, não vai dar certo. Então, você tem que planejar as rotas, as melhores rotas. E aí que está, o profissional de logística tem que saber planejar rotas. Se você não sabe, nós vamos ter que aprender a planejar rotas. Para quê? Para atender melhor, tudo para saber consolidar uma carga, por exemplo. É importante você saber fazer a cubagem da carga. Tudo isso é importante. Saber quantos metros cúbicos cabe no determinado caminhão. E se tá sendo transportado exatamente aquela metragem cúbica, porque aí tem um impacto no custo do transporte. Então, quando você ouvir falar assim de cubar, vamos cubar a carga. O pessoal fala assim mesmo, vamos fazer a cubagem da carga. Ele quer saber quantos metros cúbicos cabe naquele caminhão. Então, aí você tem que ter uma noção de cubagem da carga, saber a capacidade de armazenagem, de armazenamento, de transporte daquele modal. Não é só caminhão, não. São outros modais também. Então, quando a equipe fala em cubar a carga, o pessoal vai falar assim, vamos cubar a carga, vamos saber aí. E, então, eles costumam medir, fazer a medição do tamanho daquele produto. E aí, sim, eles têm aí, eles vão elaborar qual é o melhor meio de transporte para aquela carga que foi medida. Isso é feito, metragem cúbica da carga, né? E isso é importantíssimo. Por quê? Porque vai influenciar diretamente no custo de transporte. Então, é importante que você tenha noção disso. Mas isso aí, às vezes a empresa, às vezes você pode aprender sozinho, às vezes, dependendo do caso, você vai chegar lá e a empresa vai pedir para que você faça um treinamento para te explicar como é que funciona. Tudo isso é importante. Tá? Então, eles vão explicar para você. Isso é um macete que o pessoal usa. Eu, por exemplo, eu já fiz medição de caminhão de areia. Então, eu recebia lá o caminhão de areia e eu tinha que fazer a cubagem da carga da areia. Então, por quê? Às vezes o caminhão, geralmente, isso acontece muito. O depósito de material da construção,
só manda a nota fiscal. E é você que tem que saber se ele está entregando. Aí o engenheiro lá pedia 5 metros de areia. Então, eu tinha que saber exatamente me fazer a medição dessa areia no caminhão. Eu subia com uma trena, uma régua, para fazer a cubagem da carga. Saber quanto que tinha realmente de metragem cúbica, metragem lá, metragem de areia. Então, eu fazia lá a medição e tinha um resultado. Por exemplo, ele está falando que está constando na nota que ele entregou 5 metros de areia. Dependendo do caso, eu tinha que, às vezes, reclamar com o cliente, reclamar com o fornecedor. Então, o que acontece? Vamos lá. Geralmente, ele fazia o seguinte, eu ia lá medir a areia, um exemplo, né? E pode acontecer com você. Você, profissional de logística, pode passar por isso. Espero que não, mas pode acontecer. Então, eu ia lá e media areia no caminhão. Beleza, medir areia. Na nota fiscal, consta que ele está me entregando 5 metros de areia. Porém, quando eu fui fazer a medição, faltou 1,5 metro de areia. Faltou 1,5 metro, faltou 2 metros. Ou seja, ele está faturando na nota dele 5 metros. Ele está me vendendo 5 metros e está me entregando 3. Aí só tem uma coisa que vai ser feita. Se ele não quiser resolver a situação, tem que devolver a carga. Tem que devolver o caminhão. Mas vai faltar para a obra. Isso aí já não é mais minha responsabilidade. Eu sou um profissional de logística que fui contratado para fazer o controle de inventário, de estoque, de armazenagem de produtos, etc. Então, muitas vezes acontece, tá? Então, consolidar cargas e utilizar a tecnologia para monitorar a cadeia. Nesse caso, às vezes tem que ser físico mesmo, o seu trabalho. Como no meu caso. Eu fui lá, fiz a medição, vi que constava na nota fiscal 5 metros de areia, ele me faturou 5 metros e me vendeu, porém, na carga, no caminhão, tinha apenas 3 metros. Pode ter caído a carga, às vezes não é má fé do fornecedor, nem sempre é má fé do depósito de material. Não é má fé. Às vezes pode ter caído vem o caminhão basculante, ele vem lá, tem algumas brechas, né? Às vezes ele vem com muita velocidade na estrada e acaba perdendo a carga no meio do caminho, etc. Pode haver desvio sim. Parou a carga em determinado local, vendeu uma determinada quantidade de areia para um vizinho, para um amigo. Isso é roubo, mas isso aí não é da minha conta. O que eu quero saber é o seguinte, eu tenho uma nota faturada para 5 metros de areia, o que ele fez com os outros 2 metros não me interessa. Eu sei que eu tenho um caminhão que está com 3 metros de areia. O que eu vou fazer com esse caminhão? Eu vou receber os 3 metros ou eu vou devolver o caminhão? Aí você vai entrar em contato com o fornecedor. Aí, nesse momento, você vai explicar. Olha, eu recebi aqui o caminhão. Um exemplo, tá? Eu recebi um caminhão, fiz aqui a cubagem da carga e chegamos à conclusão, e eu vou te mostrar aqui o dado técnico, que eu fiz a medição aqui, a areia, você está me entregando uma nota com 5 metros, faturando 5 metros de areia, porém, no caminhão, eu tenho apenas 3 metros. E o que eu devo fazer? Isso é consolidar a carga, pessoal, vai vendo aí. O que eu faço com 3 metros? 3 metros não me atende. Então, esse fornecedor, geralmente, a gente chegava num acordo. Falou, não, você pode receber agora e depois eu te envio uma nota com uma carga e mais 2 metros que estão faltando. E aí ele faturava lá, enfim, dava o desconto que era necessário, e aí eu podia receber sem nenhum problema. Agora, se esse fornecedor ele se recusar a fazer, a consolidar a carga junto com você, e você está lá recebendo, e a carga veio de forma desonesta, tem um faturamento X na nota fiscal, e aí a carga foi medida, e você percebeu que está faltando produtos, está faltando
areia, está faltando material lá, etc. Então, a melhor decisão é pela devolução de todo esse material. Se caso o fornecedor, você entrar em contato, ele não quiser resolver a situação e a carga está consolidada. Então, ou seja, você fez a checagem, fez a cubagem, já tem uma nota fiscal de faturamento para ser entregue ou para ser recebida. Então, aí você tem que ter o seu controle, isso que eu quero dizer. Nós, profissionais de logística, nós temos o nosso controle. A empresa tem o controle dela, você precisa ter também o seu próprio. É importante que você tenha o seu controle. Então, se você fez, a empresa não tinha um sistema de medir areia. Quem sabia fazer esse trâmite era eu. Eu que subia lá no caminhão e fazia a medição. Então, é um macete que eu aprendi, que me ensinaram. Eu tinha uma régua, tinha uma trena, fazia a medição, a cubagem da carga. Então, e outras empresas também, você vai lá, você vai medir os produtos que vão ser entregues para saber a capacidade do caminhão que vai ser usado para fazer a entrega. Então, um VUC, né? Um veículo urbano de cargas, aquele caminhão VUC, um caminhão compacto, pequeno, atende a necessidade? É legal? É bacana? Beleza. Não atende a necessidade, vai ser um caminhão maior, vai ser um truque, né? Vai ser um caminhão com maior capacidade, vai ser um basculante. Enfim, aí vocês vão ver qual consolidando a carga, vocês vão ver qual é o melhor transporte para essa carga, tá certo? E utilizar tecnologia para monitorar a cadeia. Esse planejamento reduz custos operacionais, melhora a produtividade e aumenta a capacidade de resposta. Mas mais do que isso, mais importante do que isso, eu tinha confiança daquelas pessoas que trabalhavam comigo no meu trabalho. Então, podiam contar comigo que eu ia fazer o melhor trabalho possível. Então, por exemplo, quantas notas eu não reprovei na entrega de areia nessa obra, e de grande porte? Quantas obras, às vezes por licitação, você está lá encomendando, a prefeitura, o governo, etc., já pagou por aquele serviço, e a empresa tem que fazer a compra desses materiais. Então, vocês imaginam a responsabilidade. Então, olha como que o pessoal rapidamente começou a confiar no meu trabalho. Por quê? Porque eu não era a empresa que fazia a medição, não. Quem fazia a medição era eu. Então, olha a responsabilidade nas minhas costas. E é um prazer poder servir, fazer o melhor trabalho possível, ter o reconhecimento do meu trabalho. Isso é importante, isso é legal. Ser elogiado, muitas vezes, por um trabalho que você fez. Então, quando eu chegava na minha gestora, a minha gestora lá da empresa, falava, olha, fiz a medição, fui consolidar a carga e percebi que a nota fiscal está menor, tá superfaturada. Aí ela, nossa, que legal, pô, bacana. Vai consolidando aí para mim, depois eu vou falar para o fornecedor. Então, quer dizer, começa a gerar e você gera conexão, porque o gestor espera que a empresa não seja roubada no seu trabalho, enfim, etc. Então, o que acontece? Como eu tinha esse traquejo de ir lá fazer a medição da carga, etc., saber exatamente quanto estava entregando, para quem estava entregando, eu tinha esse controle, meu controle, não era o controle da empresa, era meu controle, e eu fazia esse controle muito bem, então eu acabei conquistando a confiança do pessoal. Então, gente, o profissional de logística, ele é aquele profissional que ele precisa conquistar a confiança do público-alvo dele. Público interno e público externo. Público interno são os operadores logísticos da empresa, são as outras áreas, etc. São outros colegas de trabalho. Precisam ter confiança também no seu trabalho. E você precisa confiar também que o seu trabalho é importante, e você confiar em você mesmo, ir lá e você fazer a diferença. Então, por isso que eu estou falando, desde o começo da aula. Você vai ser um profissional requisitado? Dependendo da área que você for trabalhar, você precisa ter o cuidado, a cautela de você ter o conhecimento técnico necessário para um bom desenvolvimento naquela área. É importante que você desenvolva rápido.
Então, se você não tenho, eu não tenho habilidade, como eu já falei em várias aulas, não tenho habilidade de falar em público, sou uma pessoa tímida. Há cursos que vão te preparar para falar em público. Eu não tenho habilidade com Excel. Há diversos cursos gratuitos na internet que te ensinam a operar planilhas de Excel. Existe o Power BI agora, mais recente, mais novo, etc., que te dá gráficos, etc. Há vários cursos de Power BI. Então, assim, existe coisa que é dom, que a gente sabe que é. Ah, mas eu não tenho dom, mas tem habilidade que você pode desenvolver e desenvolver muito bem. Então, não tenho. Eu não consigo, eu estou tímido. Você pode trabalhar sua timidez. Uma terapia, um psicólogo, etc. Um livro de autoajuda que te motive a falar em público. Isso pode ser agregar na sua vida um diferencial. Por quê? É como eu te falei lá no começo. Gente, se você for trabalhar em determinada área, você vai ter que ter o domínio daquela área. Não é só porque você é um profissional em logística que você não vai ser acionado para resolver aquela situação. Então, aí não tem conhecimento. Então, eu vou buscar o conhecimento necessário. Às vezes, a empresa vai te dar o treinamento que você precisa. Mas e se ela não der o treinamento? Então, eu não vou buscar, não vou fazer o necessário para ter o que eu preciso? É aí que está o segredo X da questão. Então, é muito importante que vocês busquem o conhecimento necessário quando vocês estiverem assumindo a posição de vocês, porque é uma posição chave. Tecnologias, para finalizar. Tecnologias como RP, WMS, TMS integrados permitem o controle preciso dos estoques, pedidos de transporte. O uso de sistemas informatizados melhora a comunicação entre os elos, garantindo agilidade, transparência e tomada de decisão. Então, como eu falei para vocês, nós temos uma série, o WMS é o mais conhecido, o RP, por exemplo, o SAP. Muita empresa tem o SAP lá. Da portaria até a diretoria usa o SAP. É um RP. Ele tá gerenciando aquela empresa da entrada até a diretoria, quem vai entrar na sala, etc. E esse é um RP. E ele pode ser usado também em empresas, por exemplo, uma parte específica do SAP é para, quem conhece sabe o que eu estou falando, é para notas fiscais, controle de estoque. Você pode usar o Oracle também, que é muito conhecido, o pessoal usa em algumas indústrias. WMS, aquele leitor de código de barra, né? Você tem lá o WMS, você tem aquele aparelho, você vai lá, ele faz a leitura do código de barra. TMS, integrado, permite o controle preciso de estoque. Então, você sabe exatamente o que está entrando, o que está saindo do seu estoque. O importante é você ter o controle. Como eu falei agora no slide anterior, consolidar a carga é você saber exatamente o que está sendo entregue para você, ou se você está fazendo o transporte correto, o meio de transporte correto que você está utilizando para fazer esse transporte de carga. Então, pessoal, quero finalizar esta aula, quero agradecer a presença de todos vocês e espero vocês aqui na próxima aula. Meu muito obrigado e até logo.